Fala aí pessoal, tudo bem? Eu quero trazer no vídeo de hoje alguns preparativos que você deve fazer antes de você começar a investir. São passos simples, só que eles são essenciais antes dos investimentos principais. Bom, o primeiro deles é tenha uma fonte de renda. Eu sei que é meio óbvio, mas ele deve ser dito. É bom que você tenha uma fonte de renda e uma boa fonte de renda. Porque quanto maior o aporte que você conseguir fazer, mais rápido vai ser para você alcançar os seus objetivos no mundo dos investimentos. Número 2, organize as suas finanças. Você não pode começar a investir se você está com as finanças todas bagunçadas. Você tem que ter um controle básico ali de quanto você gasta, qual é o seu custo de vida, e o seu custo de vida ele tem que ser mais baixo do que você ganha. Senão você começa a investir e daqui a pouco você tem que tirar os investimentos para cobrir algum problema que apareça, e isso não é legal, você acaba patinando ali sem ir para frente. Então você tem que fazer sobrar dinheiro. O objetivo de você ter o controle financeiro em dia é fazer sobrar dinheiro para que você invista de uma forma tranquila. O número 3 aí é não tenha dívidas, e eu já explico. A maioria das dívidas, com exceção de algum financiamento, às vezes um financiamento imobiliário ou às vezes um empréstimo que você pegou a juros muito baixos, tirando essas exceções, grande parte das dívidas elas são muito caras, ou seja, os juros que você paga na sua dívida, eles serão maiores do que aquilo que você vai conseguir com a rentabilidade dos investimentos. Então você vai estar pagando uma dívida de 2,5% ao mês e você vai estar brigando ali para conseguir algo em torno de 1% no mercado financeiro. Então essa conta não fecha. É melhor que você junte dinheiro e quite essas dívidas. Lembrando que tem as exceções, às vezes um financiamento imobiliário, além de ser um período muito longo, ele tem os juros mais baixos, você vai conseguir alcançar uma rentabilidade maior no mercado financeiro, então você pode continuar pagando ali essa dívida, esse financiamento e investir ao mesmo tempo também, não tem problema nenhum nesse caso. Para isso, você precisa saber qual é o custo efetivo total das suas dívidas. Então, se é empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, dificilmente você vai estar pagando poucos juros. Geralmente os juros é muito alto nesses créditos aí. Agora talvez o financiamento imobiliário, que é o mais comum, ele vai estar com uma taxa ali próximo dos 10%, 9% em 2025, que é quando eu estou falando. Então você consegue sim investir, ter mais rentabilidade nos investimentos e não necessariamente você precisa quitar essa dívida antes. Número 4, faça a sua reserva de emergência. O que é a sua reserva de emergência? É um dinheiro que ele tem que estar fácil para você retirar, que ele é para cobrir as suas emergências, como o próprio nome sugere. Então a gente diz que ele é de alta liquidez. Quando você precisar, o dinheiro tem que estar na mão ali no mesmo dia ou então no máximo no dia seguinte, para que você não mexa nos seus investimentos. Então tem muito investimento que ele vai te dar um retorno maior, só que ele vai exigir que você perca a liquidez, ou seja, você vai deixar o seu dinheiro parado lá por 6 meses, às vezes por um ano, para você ter uma rentabilidade legal. Ok, só que se você precisar de uma emergência nesse meio tempo, você vai ter que se desfazer dos seus investimentos, muitas vezes você não vai conseguir, ou então você vai ter que vender ele abaixo daquilo que você pagou, tomando até prejuízo. Para isso, o investidor comum, então, ele tem que ter muito claro o planejamento dele e a escolha de estratégia tem que ser algo simples e que funcione. Então, a estratégia vai te trazer clareza de como você vai alcançar os objetivos que você escolheu do seu investimento, para que você está querendo investir. Tudo isso você analisa em um planejamento financeiro. E aí a escolha da estratégia, ela vai direcionar os tipos de ativos que você vai comprar para compor a sua carteira de investimento. E também você tem que simplificar a escolha dos ativos, né? A técnica, que ativo você vai escolher? Depois de ter uma estratégia definida, você tem que escolher os ativos de fato para comprar. As ações, o CDB, os ETFs, as cotas de fundo e por aí vai. Tudo isso são os ativos, de fato são os investimentos ali. É isso que vai te dar o retorno. Se você escolher algo complicado, algo que seja difícil, complexo, esse trabalho todo a gente já viu que não vale a pena. Você tem que escolher algo simples e que funcione, que seja eficiente. Porque o investimento ele tem que se tornar um hábito para você, tem que ser algo fácil. Eu estou falando aqui para pessoas da classe média, as pessoas que já têm um trabalho e querem investir. Então, o tempo que você tem para fazer os seus investimentos vai ser na sua hora vaga. Então, não adianta você escolher uma estratégia complicada, uma estratégia difícil que vai te tomar bastante tempo. A gente viu que isso aí não vale a pena. E um problema que a gente tem hoje, principalmente com a internet, é o excesso de informação. Então, se antes a gente tinha falta de informação, a gente não sabia das coisas, não sabia como alcançar algo, como começar a investir. Hoje a gente tem o oposto. Tem muitas pessoas, né? Até eu me incluo nisso, falando a forma que você tem que investir
investir, no que você tem que investir, entre vários outros assuntos aí do nosso cotidiano. Porém, o meu foco foi o quê? Em facilitar ao máximo os investimentos para o tipo de pessoa que trabalha e que quer investir ali de uma forma contínua, mas que seja bem fácil e eficiente e tenha um bom retorno, um retorno adequado. Então é muita informação que tem hoje, muita notícia, você às vezes acaba ficando um pouco perdido. É muita disputa pela atenção, a audiência ela tem valor. Então, contra isso, você precisa focar, ou seja, você precisa escolher dentre tantas informações que nós temos, você precisa escolher uma e aprender a ignorar todo o resto. Senão você fica mudando de estratégia toda hora, mudando a forma de investir toda hora. Isso aí não é legal. Você fica girando a sua carteira, gerando dinheiro aí para as corretoras e acaba tendo um retorno pequeno. Tem um biógrafo americano chamado Daniel Chamblins, que ele fez um estudo, ele acompanhou atletas de alto rendimento, atletas olímpicos de natação por algum tempo, buscando entender ali qual que era o segredo do sucesso deles. Então acompanhava a rotina deles e depois de bastante tempo, acho que foram 6 anos, ele acabou que terminou o estudo dele e ele chegou a uma conclusão muito interessante. Ele disse que se a gente pegasse a vida desses atletas aí de alto rendimento e colocasse eles em um filme para assistir, a gente provavelmente ia dormir de tanto tédio, de tanta monotonia. Porque ele identificou que eles não tinham nada de especial, eles não eram nada extraordinário como pessoas, não se tratava do dom deles nem nada disso. Era simplesmente a rotina deles que era uma rotina campeã. Então eles acordavam todo dia, eles se alimentavam bem todos os dias, eles treinavam bem todos os dias e eles descansavam bem todos os dias. Inclusive ele fala disso, aí ele trata como coisas mundanas, coisas triviais. E aí ele traz uma frase falando que a excelência nada mais é do que um amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário ao longo do tempo. E tem a frase de uma neurocientista chamada Angela Duckworth, que complementa meio que essa ideia, né? Ela fala que mitolizar o talento nos livra da responsabilidade, ou seja, tornar mito, né? Isso tira a nossa responsabilidade de buscar os nossos sonhos, de buscar os nossos objetivos, porque a gente não nasceu com aquele dom que a pessoa nasceu. Quando foi provado que não se trata disso, mas sim de uma ação contínua ali, diária, dia após dia, é um hábito. Algo que o Aristóteles disse há milhares de anos atrás. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, é um hábito. Então não se trata de sorte, não se trata de talento, não é um dom, não tem nenhum segredo. Se resume em quanta fome você tem, quanto você deseja alcançar os seus objetivos. E fazer, fazer, fazer e fazer todos os dias. Isso vai te tornar uma pessoa cada vez melhor, seja em qualquer área da sua vida. Então, no vídeo de hoje era isso que eu queria deixar para vocês. Eu quero aproveitar e pedir para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que eu tenho um curso de educação financeira, finanças comportamentais e investimento, onde eu explico tudo, desde o básico até como montar a carteira de investimento. E se você quiser que eu monte uma carteira de investimento exclusiva para você, entre em contato comigo aqui embaixo, fala comigo no WhatsApp e eu vou montar uma carteira específica falando qual ativo que você tem que comprar. Dali em diante é com você, você só vai precisar aportar e balancear a sua carteira. Falou!